quarta série do primário. Eu falei, mãe, eu vou ser médica. Se nasci paranaense, eu não me lembro, porque eu sou balsense. Mas eu cheguei aqui, eu achava ótimo até a terra, os buracos, eu achava tudo ótimo. Por quê? Sensação de lar, né? Eu me senti voltando para minha casa. Na minha família toda, eu fui a primeira que chegou numa faculdade, né? Então, assim, eu nunca, dos meus pais, assim, eu nunca passei fome, mas passei vontade, entendeu? Passei necessidades. Só que meus pais venceram também trabalhando demais. Quando viram, eles tinham um supermercado, né? E aí conseguiram estudar eu e meu irmão. Nós fomos os 2 primeiros que se formaram. Agora, minhas primas, todas estão formadas, assim, sabe? Foi uma coisa que proporcionou para todo mundo, né? E quando eu virei para os meus pais, nessa situação que eu tô te falando, de não ter as coisas, de não ter... quarta série do primário, eu falei, mãe, eu vou ser médica. Minha mãe, minha filha... minha filha, como? Onde? Né? Mas por que me despertou aquilo, né? Eu sempre falo que eu era apaixonada pelo meu pediatra. Ele era um cara, assim, um médico tão excepcional, ele atende ainda hoje. Doutor Idevair, ele ainda atende. Que eu chegava no consultório dele, eu encostava a cabeça no aquário que ele tinha no supermercado, no consultório dele, encostava, parece que eu sarava na hora, porque eu sabia que ia ver ele, né? O jeito que ele atendia, e aquilo pra mim foi apaixonante, que me despertou, né? E ele me despertou essa vontade de ser médica. E minha mãe e meu pai falavam, meu Deus, como é que essa menina vai estudar, né? Porque não tinha. Mas nunca me desencorajaram, sabe? Nunca. Não, vai dar certo, vai. E por incrível que pareça, eles melhoraram de vida e a gente teve a oportunidade de estudar, né? E eu acho que foi esse sentimento de como foi que me trouxe para a Balsas, que me realizou, na verdade, de eu achar pessoas que precisavam, sabe? Foi, assim, apaixonante para mim, foi realização, sabe? Recém-formada, fui para Campo Grande, capital, fazer residência, né? Aí eu terminando a residência, meu marido morava em Lucas do Rio Verde, que ele já era agrônomo da Bayer e tal. E aí, terminando a residência, na minha cabeça, eu ia para Lucas, que é uma cidade, não sei se vocês conhecem, mas linda, né? E eu, na minha cabeça, terminar a residência, vou para Lucas. Mas aí eu fui me arrumando em Campo Grande, e aí eu já estava trabalhando já com meus professores e tal. Aí foi quando o meu sogro, que é foi um cara muito visionário, ele era assim, ele falou assim, não, ele tinha quebrado recente uma fazenda de café no Paraná, e o que sobrou, ele falou assim, não, nós vamos achar terra lá no Nordeste, no Norte, vamos comprar terra e vamos começar tudo de novo. Aí meu sogro tirou meu marido da Baia e vieram pra cá, vieram pra cidades, vendo onde é que nós vamos comprar terra, né? E acharam Balsas. E compraram terra aqui, o dinheiro que sobrou lá e tal, ele comprou terra aqui, né? Aí virou pra mim e falou assim, ó, compramos terra, nós vamos plantar em Balsas. E agora, menina, Balsas na minha cabeça era sertão do chão rachado. Não sabia o que era Balsas, né? E eu falei, e agora? Eu falei, não, mas eu vou, né? E aí meu marido veio um pouquinho antes que eu terminei a residência e vim direto. Quando eu cheguei aqui, acostumada na capital, né? Foi um susto pra mim, a cidade, porque não tinha asfalto em quase lugar nenhum, não tinha uma casa que eu quisesse, negócio, né? Te falando que eu morei em uma casa muito ruim, não tinha nada. Então foi quando assim eu fiquei bem pra baixo, falei, o que eu vou fazer na minha vida, né? E agora? Arrumar emprego. Aí comecei a arrumar emprego, tentar, né, arrumar emprego, não consegui emprego aqui na cidade. Mas as coisas vão acontecendo assim tão legal que nós descobrimos que o Dr. Jorge Ido tinha se formado com o irmão do meu marido na faculdade.
E aí nós fomos conversar com ele, eles se lembraram, né, se estudaram junto na faculdade, e aí automaticamente eu comecei a trabalhar dentro da clínica do Dr. Eric com eles, né. O Dr. Eric me recebeu lá e eu comecei a trabalhar ali, foi meu primeiro emprego ali dentro. Ele era diretor do Balsas Urgente na época, aí ele faltava alguém, ele teoricamente teria que cobrir, né. Ah, Débora, você vai. Aí eu falei, doutor, como é que eu vou dar plantão de emergência? Eu sou ginecologista, né? Aí ele, você vai. Né? Aí eu comecei a ir. Aí eu comecei a fazer plantão de clínica no Balsas Urgente. Aí dali já apareceu o plantão em Fortaleza dos Nogueiras. Eu ia, de clínica médica, né? No Riachão. Aí comecei a viajar na região. E aí comecei a trabalhar assim. Então eu passei mais de ano desse jeito. Rodando. Né? E plantão de emergência, urgência e clínica geral. Mas o que aconteceu? Da depressãozinha que eu falei que eu cheguei aqui, eu levei um baque, eu me apaixonei, sabe? Me apaixonei, porque eu ia nas cidadezinhas, eu não esperava receber aquilo. Você ia na cidadezinha que, naquele dia que você estava lá, só tinha você de médico, só tinha você. E eles, assim, eles tinham com um valor tão grande que eu nunca tinha recebido, né? A valorização profissional de pessoas, eu chegava lá, era uma festa você estar lá, para eles era, né? E eu fui me apaixonando por aquilo. E aí foi quando eu me apaixonei por Balsas, assim, né? E daí pra frente foi assim, parece que uma coisa ia levando a outra, né? Parece que quando você vai com carinho, com aquela dedicação, as coisas vão aparecendo, né? E aí de lá, desses 3 lugares que eu fiquei trabalhando, do nada me chamaram no Hospital São José. Aí entrei na obstetrícia, né? E aí fui conhecendo mais gente, né? Aí veio a nossa secretária de saúde na época, a doutora Lilizinha, que também aí me colocou nos postinhos de saúde. Tudo aí, a hora que eu vi, não estava dando conta de trabalhar em tudo que eu tinha já, né? De emprego. E fui tocando. Então foi assim, a construçãozinha que começou mesmo assim, do nada. E aí em 2011 foi que a gente precisou, né? Ir para Lucas do Rio Verde, meu marido é agrônomo. E mesmo a gente tendo a terra aqui, essa terra ainda não estava pronta para ele, por exemplo, trabalhar só nisso, né? E aí eu passei 2 anos em Lucas do Rio Verde, mas sonhando em voltar para cá. Não me adaptei lá, não me adaptei. Que era o lugar antes, você vê como Deus prepara o lugar de cada um, né? E aí passamos 2 anos lá e achando que não ia mais voltar, mas construímos nossa casa, tudo. Aí chegou um dia que a gente vendeu a fazenda aqui, que a gente achou que não ia mais voltar. E o dono da fazenda aqui, que comprou, vindo para cá, plantando já aqui, ele já estava plantando, ele faleceu, sabe, na estrada. E a esposa não tinha como terminar de pagar a fazenda, né? Aí o banco chamou a gente para uma conversa, tipo, ó, ou eu vou pagar o restante para vocês, ou vocês vão comprar o outro restante. E eu querendo vir embora, e meu marido concordou, não, pois você topa, porque o sonho dele era a fazenda, né? E aí você topa? Eu falei, topo. Eu morei 3 meses na minha casa nova lá. E aí nós viemos, e então a fazenda que antes era do pai, do irmão, né? E dele, que a gente ainda não estava dando conta de tocar, ou de viver somente dela, né? Aí nós voltamos com a mesma fazenda, sendo só nossa, né? E recomeçamos a vida, né? E aí que foi que deu aquele gás, que parece que daí sim, a gente estava trabalhando pra gente, né? E Balsas sempre me recebeu assim tão bem, porque eu falei que me apaixonei por aqui por conta disso, né? E aí voltei a trabalhar, e aí as coisas foram acontecendo desse jeito. Meu marido abriu a fazenda toda de novo, começou a plantar, sofrimento grande, que tinha finais de semana que eu ia ajudar lá na fazenda também, e ajudava. Levava, trazia marmitas, socorria os trabalhadores, que às vezes pegava cacho de abelha, né? Aquelas coisas todas, machucado, né? Se machucavam.
E ajudava bastante ele lá também. Mas ele foi um guerreiro, ele abriu tudo de novo, plantou do zero, começamos no arroz, tudo. E primeiro a gente focou nele, né? Então hoje hoje eu sou super orgulhosa dele, porque ele chegou aqui, a gente não tinha nada, a gente não sabia nem por onde começar, né? E hoje ele já tá, graças a Deus, ele já tá plantando 4 fazendas, né? Então, assim, Balsas só agregou pra gente, sempre só, assim, proporcionou oportunidades, né? E aí, quando ele estabilizou um pouco, o que a gente fez? A gente voltou pro meu negócio, que até então eu tava sonhando e não conseguia fazer, né? E ele falou assim, não, agora é a hora da clínica. E a gente resolveu, e eu nunca, tô te falando que eu nunca pensei grande, então eu pensava simplesmente em fazer meu consultório, né? Ali embaixo. E o terreno foi até presente dos meus pais. Aí meus pais fizeram aquilo lá, me deram presente pra gente, e aí eu fui construir simplesmente a parte de baixo. Aí meu marido, que eu já falei que ele é exagerado, visionista, tudo nele é muito grande, coisa que eu sou diferente, olha como as pessoas são diferentes, né? Eu sou tudo muito pequeno e ele muito grande. E aí ele, não, nós vamos fazer tudo, cima, embaixo. Eu falei, meu Deus, mas não vai dar certo, né? A gente vai se endividar e não vai dar certo, como é que vai ser? E ele acreditou. E aí fizemos. E aí você vê hoje lá na clínica, né? Como eu disse na festa lá da clínica, foi, meu Deus, uma menina do Paraná que não sabia nem se estudar, né? Hoje eu contar com 23 profissionais dentro da clínica, né? Assim, e sentir que ela já está pequena. E a gente estar conseguindo hoje trazer um investimento desse, que é a imagem, né? Que eu nunca pensei em conseguir, porque o investimento da imagem ali é uma coisa que é muito além da clínica, muito além. E ainda a gente, né, tá com essa proposta de pensar, eu, assim, já pensei em recuar, mas eu vou ter coragem, né, se der tudo certo, da gente pensar nessa tríade, né, de consultório, que a gente já colocou, a imagem, que está quase pronta, e quem sabe a gente conseguir colocar um serviço hospitalar. Então essa é a ideia dessa sociedade, né, que foi feita, a parte clínica, a parte imagem e a parte do hospital, né, entrar. E essa menininha que chegou aqui. Quando eu vim pra cá, eu vim mesmo assim, não digo contrariada, mas eu vim sem acreditar, né? Eu vim sem acreditar. E aí encontrando, imagina, você já especialista e tudo, você ter que voltar, porque na minha profissão eu tive que voltar, né? Eu tinha especialização, eu era clínica geral, eu tinha especialização em ginecologia, obstetrícia, eu já tinha em ultrassonografia, em colposcopia, eu não consegui trabalhar em nada disso, eu precisei voltar a ser clínica geral, atender porta, urgência e emergência. Só que foi isso que me realizou, entendeu? Foi isso que me realizou, que eu vi que podia ser o que fosse, mas o que eu estava recebendo por uma coisa que eu achava tão pouco, não era pouco, era muito, né? Era muito. O que eu achava que eu não estava valorizando, que eu achava que eu estava fazendo pouco, não era pouco, era muito, porque num local que não tinha nada, né? E aí eu já tinha... E eu não tinha coragem de diferenciar na época atendimento, de ver o tanto que as pessoas precisavam. Eu não tinha coragem de diferenciar um atendimento SUS de um particular, de um convênio. Eu tinha equipamento na caixa aqui para fazer cirurgia de alta frequência, por exemplo, na caixa, e eu não conseguia pôr para trabalhar porque eu não... Por exemplo, eu ia ainda montada da CMO, tudo na caixa, e lá no SUS, onde eu ia, lá em Fortaleza das Nogueiras, tinha uma paciente precisando, por exemplo, que ela era um câncer inicial de colo. O que eu fazia? Eu levava o meu aparelho dentro do carro, entendeu? Eu levava, porque você vai diferenciar sabendo que estava dentro da minha caixa, ela precisando, ela não tinha como, ela ia ter que ser transferida, sei lá, para Imperatriz, para São Luís, sabe lá Deus que dia que fosse conseguir, e eu sabia fazer um equipamento dentro da caixa, e eu não ia fazer simplesmente porque eu estava contratada como clínica geral, né?
E eu fui me apaixonando desse jeito aí. A região me conquistou demais, assim. Aí é quando uma vez eu virei pra minha mãe é muito magoada, ciumenta com isso. Aí eu falo pra ela assim: mãe, se nasci paranaense eu não me lembro, porque eu sou balsense. Ela fica muito chateada, assim. Só que ela começou a vir pra cá e ver como eu era aqui com as pessoas, né? O sentimento que eu tinha, a gratidão que eu tinha de me sentir assim tão acolhida, se você me perguntar hoje se eu quero mais alguma coisa pra mim em termos assim da minha profissão, eu não quero, eu tô totalmente realizada, sabe? E ela compreendeu esse sentimento. Ela falou assim: minha filha, do Paraná, realmente você só nasceu lá. Você não é de lá, mas você não é de lá. Foi uma história assim, foi superação, sabe? Assim, o começo foi muito difícil. Foi muito difícil o começo. Precisei mesmo assim garimpar meu espaço, sabe? Construir devagar, tijolinho por tijolinho. E eu não esperava nada disso que eu tô vivendo hoje. Nada. Nada, nada, nada. O maior obstáculo que eu penso foi dentro de mim mesmo, sabia? Uma sensação que te boicota, de às vezes você achar que você não é capacitada para fazer tudo aquilo, sabe? Às vezes a gente mesmo se boicota, porque você pode fazer tudo, né? Você pode fazer tudo, mas eu acho que o ponto-chave é você entender que você tem que acreditar em você mesmo, né? Acreditar. Porque muitas pessoas vão te falar que você não vai conseguir, isso é um absurdo, ou você não tem noção disso, mas se você acreditar que você pode, e assim, com vocação, com talento, disciplina, né? E não pensar simplesmente em ter ou ser e fazer com amor, né? Aquele pouquinho é o trabalhinho de todo dia que te leva longe, né? É o que você constrói todo dia é o que vai te levar lá longe. Foi isso que eu entendi, foi isso aqui que Balsas me fez entender, sabe? Balsas me trouxe muito valores desse tipo, assim, né? Porque quando você está lá numa capital, fazendo uma residência, uma especialização, que você está tudo no muito grande, no muito bom, vamos colocar assim, às vezes você não consegue olhar para o pequeno, né? Dar valor. Então, Balsas me trouxe muito esses valores, sabe? De valorizar o pequeno, de tentar fazer tudo com amor, dedicar, né? Usar a tua vocação realmente para o bem, né? Que apesar de ser o seu trabalho, o seu ganha-pão, não é só para isso, né? E se você fizer bem feitinho, você vai ser recompensado, né? Então foi isso. Eu sou suspeita em falar porque eu me apaixonei por aqui. Assim, a vez para mim que foi mais emocionante mesmo foi quando eu resolvi voltar para Balsas e eu anunciei que ia voltar. Foi assim incrível, porque eu cheguei aqui e parecia que não só os meus amigos, sabe, mas as minhas pacientes, elas estavam assim em festa me esperando. Isso para mim não teve, gente, não teve assim, não tenho palavras, sabe? Eu queria tanto vir que, gente, os problemas que a gente tem problemas em Balsas, né? Hoje a cidade está linda, né? Assim, também sou suspeita de falar do Dr. Érico, porque eu tenho uma gratidão imensa por ele, dele ter me acolhido no consultório dele ter me arrumado meus primeiros empregos e tal. Mas a cidade hoje está linda. Em 2006 aqui não tinha asfalto, era buraco, era nada, né? Mas eu cheguei aqui, eu achava ótimo até a terra, os buracos, eu achava tudo ótimo. Por quê? Sensação de lar, né? Eu me senti voltando para minha casa. Essa foi a sensação de aquele aconchego, aquele alívio de você voltar para casa. Quando a gente foi abrir a clínica agora, né?
foi na pandemia. Aí eu já tinha outras pessoas que iam com a gente na clínica, pouca gente, mas e todo mundo, não, vamos deixar para abrir depois. Eu falei, não vamos, nós vamos agora. Mas vai dar errado. Eu falei, se der errado, vai dar no seu consultório, vai dar no meu, vai dar na Nova também. E outra coisa, talvez em meio a esse turbilhão, a gente vai achar um caminho, né? Um caminho que talvez a gente não conseguiria fora da pandemia. Que a gente vai ter que ter muito hoje qualidade de atendimento, acolhimento, né? As pessoas hoje vão precisar de muito suporte, né? Assim, muito suporte. E a gente vai estar lá para fazer isso. A gente vai estar lá para fazer isso na Clínica Nova. Eles vão se sentir acolhidos. E deu super certo. Porque no começo dá um medo, né? De mudar numa clínica daquele tamanho em meio a uma pandemia. E ao mesmo tempo, a clínica foi suporte para muita gente, né? Foi assim, fez um diferencial, sabe? Muito grande a gente ter aquele espaço com aqueles equipamentos, né? Fez uma diferença muito grande. E inclusive assim, quando a gente foi fazer lá, eu sou muito detalhista, bastante assim, eu tento fazer, até de equipamento, eu quero sempre comprar dentro do que eu tenho, mas o melhor, posso esforçar, mas eu vou fazer o melhor, sabe? Então assim, tudo que a gente conseguiu trazer de tecnologia lá para dentro, o melhor foi o que a gente trouxe, né? E isso fez diferença. Né? Fez diferença, porque a gente pôde dar um suporte melhor para esses pacientes no meio de uma necessidade em tudo que foi a pandemia, né? Então, na verdade, a pandemia foi um diferencial para a clínica, né? Ela assustou a gente, mas na verdade, ela foi um diferencial vamos colocar assim, para a fixação da clínica, para alavancar a clínica, né? A nossa família a gente construiu aqui. Eu cheguei com a Giovana, que é minha filha mais velha, com 30 dias de idade. Ela veio com 30 dias, um bebezinho. Uhum. E aí a minha segunda filha já nasceu aqui, né? A Maitê, tem 6 aninhos, nasceu aqui. E o pequenininho, que é o neto, né, que é uma homenagem ao avô que nos trouxe para cá e também nasceu aqui. Então eu tenho 2 balsens em casa, né? E eles amam aqui. E a minha filha mesmo, né? Qual é a intenção? Assim, eu acabei de te falar que eu sou totalmente realizada. Eu não penso nada mais assim que eu gostaria profissionalmente, assim, para mim eu já sou realizada. Mas por que a gente pensa ainda em crescer, em construir, em colocar imagem, talvez, né, a gente entre também na parte hospitalar. Primeiro porque a gente vê que a cidade precisa, tem esse nicho, a cidade precisa, tem capacidade para isso. E segundo porque a minha filha já sinalizou que quer seguir, né? Então, ela já fui até, inclusive foi uma história muito bonita como mãe, eu levar ela para conhecer a faculdade, sabe? Foi uma coisa que me realizou muito também. Eu levar ela para conhecer o mundo da universidade, da faculdade, né? Eu queria abrir os olhos dela, assim, apresentar para ela. E ela já tinha sinalizado, mas eu queria que ela visse, né? Ó, levei na medicina, ela viu como era a faculdade lá. Fui muito bem recebida pelos meus professores, foi muito emocionante. Fizemos, inclusive, uma matéria lá, exatamente dessa superação que foi, né? Tipo, o sucesso que foi uma aluna da Noeste. Hoje eu abrigo outros 5 alunos da minha faculdade ali dentro da clínica, entendeu? Uhum. Eu tenho 5 ali que se formaram depois de mim, né? Que eu sou da 11ª turma da faculdade, lá já está em, acho que 30 e pouco já.
E eu tenho mais 5 lá dentro, né, da faculdade. Então, assim, a gente até deu uma entrevista lá, como que foi, né, o crescimento, tudo, para estimular os alunos que estão estudando lá, né. E aí levei ela na engenharia, na agronomia, no direito. Eu falei, olha, escolha. O que eu quero é que você conheça esse mundo, né, que você estude, porque na minha família foi tão difícil a gente chegar, né, e eu queria proporcionar isso para ela, que ela vivesse esse mundo, que ela estudasse, que ela aproveitasse, né? Porque eu acho que é o de mais importante que a gente pode fazer por ela, né? E a gente pensa em deixar aquilo ali para ela seguir, né? Para ela assumir, para ela assumir, né? Responsabilidade. Demais. Né? Aí tem dia que ela brinca, mas vocês estão aumentando coisa que depois vai ser para eu cuidar. Sim, para você cuidar. É lógico que a gente vê os homens, né, assim, no mercado de trabalho há muito mais tempo, né? Lógico que a gente vê eles e talvez a gente acha, né, acha que eles são muito mais fortes em negociações e coisas e tal. Só que eu penso que a mulher, ela tem um plus a mais, que é o time e a sensibilidade, às vezes, né, mais aguçado. Então, eu acho que o conselho maior é acreditar que a gente pode. A gente pode fazer tudo, né? Mas, assim, usando o talento que você tem, usando a tua vocação, usando a voz do coração, né, também, o amor pela profissão, tudo, a gente consegue, não vou falar competir, que eu não gosto dessa palavra, mas a gente consegue andar de igual para igual no mercado de trabalho, sabe? De igual para igual e muitas vezes com um diferencial ainda um pouquinho maior, que é a sensibilidade, né? Meu nome é Débora Bagatin e eu faço acontecer.